Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje. Vamos dando continuidade aqui aos estudos da disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Hoje nós vamos tratar o capítulo 6 do livro, que vai falar da construção da inteligência, novas tessituras, e vai tratar da teoria das inteligências múltiplas do Gardner. Ok? Então vamos lá. Bom, primeiro a autora começa dizendo que existem vários registros, né, ao longo da história que mostram o interesse, né, em selecionar indivíduos que manifestam habilidades superiores. Então ela dá o exemplo da China, da Turquia, enfim, a ideia de trazer crianças que se destacavam, né, desde pequenas, em alguma coisa, né, mais específica, e levar essas crianças para instituições de ensino, enfim, para que elas fossem se destacando cada vez mais e contribuindo, né, contribuindo com o progresso, com as tecnologias, com os estudos científicos, enfim. Muito bem, só que aí na sequência ela já vai mostrar pra gente que o conceito de inteligência, ele sempre esteve relacionado a concepções equivocadas, né? E aí ela coloca três questões que tem a ver com a hereditariedade, a classificação e a medição. E aí a gente começa tratando então por que esse conceito é equivocado, né? Já estudamos essa questão da hereditariedade na teoria inatista, maturacionista, né? Vocês se lembram que naquela época se entendia, alguns cientistas entendiam que essa inteligência, né, ela já nascia com esse indivíduo, né? Portanto, que ela passava, inclusive, de pai para filho. E que se a pessoa não nasceu com essa inteligência, não tinha o que fazer, né? Só que a gente já viu que essas teorias ficaram lá bem para trás no tempo, que elas realmente não se sustentam, né? Portanto, a inteligência não passa de pai para filho. Ah, mas e aquele filho daquele pianista que toca tão bem desde pequenininho? O menino nasceu bebê ouvindo aquele pai tocando, né? Na casa dele se fala sobre música e piano todos os dias. Todos os dias aquele pai senta naquele piano. Então essa criança já cresce nesse universo musical. Então a possibilidade de ela se interessar, de ela ir afinando o ouvido, né, para aquilo, né, para música, para o piano, e querer estudar piano, é uma coisa, obviamente, que acontece bastante, né? Mas não é que todo filho de pianista vai querer ser pianista também, né? Pode ser, muito provavelmente, que ele tenha interesse por outras áreas, né? Portanto, a inteligência não passa de pai para filho, ela não é hereditária, ela é, como o Vygotsky já nos ensinou, ela é construída sociohistoricamente, né? Então esse é o primeiro conceito equivocado, que ainda se tem, ainda está presente na sala de aula, né? Outro conceito equivocado ainda presente na sala de aula, entre aspas ali, dos alunos, das pessoas mais inteligentes e menos inteligentes, né? Isso ainda está muito predominante, já falamos disso, mas precisamos sempre reforçar. Não existe uma pessoa mais inteligente que a outra, porque nós vamos justamente ver com um cientista, o Gardner, que vai mostrar pra gente as inteligências múltiplas, então os diversos tipos de inteligência, né? As pessoas são boas em coisas diferentes, né? Portanto, não existe ninguém mais inteligente e nem menos inteligente. Essa inteligência não pode ser medida dessa maneira como se achava antigamente, né?
Mas tem a criança que chega na primeira série e já tá lendo tudo, e tem aquele que não conhece nem as letras ainda. Pois é, já falamos disso, vamos falar de novo. Isso não tem a ver com inteligência, isso tem a ver com o ambiente sociocultural onde essa criança nasceu, onde essa criança vive, né? Então, do mesmo jeito, a questão do filho do pianista, né? Uma criança que nasce num ambiente onde os pais estudam, fizeram faculdade, enfim, tem jornal para todo lado, toda hora eles estão lendo alguma coisa, tem livros, essa mãe lê para essa criança desde pequenininho, né? Ela senta, compra livrinhos para a criança, essa criança começa a ler mesmo antes da idade que se acha que é adequada, né? E que na verdade não existe essa idade, né? Mas enfim, então este é um ambiente. Então essa criança que nasceu nesse ambiente, né? Muito provavelmente ela vai para a escola já muito compreendendo o sistema da escrita, né? E a outra criança que nasceu num ambiente onde as pessoas às vezes não estudaram, né? Não existe nada escrito dentro dessa casa, não é hábito ter livros, jornal, né? Enfim, é um outro ambiente, né? Então essa criança muito provavelmente vá construir esse conceito que ela tem da escrita apenas quando ela for para a escola. Isso não quer dizer que aquele primeiro menino é mais inteligente do que esse, de maneira nenhuma, né? Tem a ver exatamente com esse meio sociocultural, este meio de letramento, né? Onde a escrita se faz, onde ela é usada na sua função social, né? Então, se a criança não tem acesso a isso, ela vai começar a ter esse acesso apenas na escola. Por isso que alguns já chegam lá na frente, outros ainda não têm esse conhecimento. Mas tirando completamente essa ideia de aluno mais inteligente, aluno menos inteligente, né? E também essa visão que vem lá de trás, né? Tem a racionalidade como mais importante que a emoção. Então se dá muito mais valor para a razão, né, do que para os sentimentos. Por isso, muitas vezes a pessoa tem um raciocínio lógico muito rápido, mas a pessoa não é capaz de saber falar o que ela está sentindo. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, ela está lá toda chorosa, mas ela não sabe explicar o que ela está sentindo, né? E saber conhecer as emoções, a gente vai ver com o Geisler, também é uma inteligência. Eu saber aquilo que eu estou sentindo, eu conseguir falar sobre o que aconteceu, o que me fez estar assim, que sentimento que é, se é raiva, se é medo, se é tristeza, se é saudade, se é agonia, o que é que eu estou sentindo, né? Mas isso também é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? Portanto, essa ideia de que precisamos desenvolver a razão, né, em detrimento da emoção, também é uma ideia equivocada. E é justamente essa ideia, segundo alguns pesquisadores, que traz uma outra ideia equivocada de que os homens são mais inteligentes que as mulheres, né? Porque muitas vezes os homens acabam usando mais a razão do que a emoção, e por conta de usarem mais a razão, se entendia que eles tinham uma inteligência superior à das mulheres, né? Se vocês assistirem esses filmes antigos, até hoje ainda existe essa visão, né? De que mulher não sabe dirigir, que mulher, enfim, não sabe um monte de coisa, que é o homem que decide tudo, enfim, isso não tem absolutamente nenhum sentido, a gente sabe disso. Mas quando a gente assiste essas novelas de época, esses filmes onde a mulher não abria boca, né? Muitas vezes nem para casar, quem escolhia era o pai, que dizia com quem ela ia casar, ela não tinha o que falar, ela tinha que ser submissa, que servir, porque se entendia isso. Quem sabe de tudo é o homem, a mulher não sabe de nada, né? Mas esta visão vem dessa ideia de priorizar a razão ao invés da emoção.
uma não é mais importante que a outra. A razão é importante, a emoção é importante. Há que se priorizar as duas, né? E um outro conceito equivocado é a questão da medição da inteligência. E aí a gente tem esse cientista, o Alfred Binet, que era um cientista francês, que em 1906, a pedido do governo francês, ele elaborou uns testes para medir a inteligência, especialmente das crianças, porque se percebia, era um tempo em que começou a se abrir as escolas, né? Começou a se construir escolas, as crianças iam para a escola agora em maior número, e se começa a perceber então que as crianças não aprendem da mesma forma, umas aprendem mais rápido, outras aprendem mais devagar, umas têm dificuldade de aprendizagem e não conseguem aprender, que é isso que nós já falamos, né? Só que nessa época a gente não tinha ainda os estudos que nós conhecemos hoje. Portanto, a partir desses estudos do Alfred Binet, acabou se desenvolvendo também lá um outro cientista, aqueles testes de QI que vocês já ouviram falar. Esses testes são de 1939, né? Portanto, século XX, quase décadas de 40. Então, no livro, a autora apresenta quais são as medidas, quem tem de QI mais alto, QI mais baixo, enfim. Mas esses testes também já ninguém dá bola para eles, porque os testes, as críticas a esses testes, né, vão dizer que esses testes medem alguma coisa específica da inteligência das pessoas, né? Portanto, eles não têm valor, porque a pessoa é um sujeito completo, né? Então esses testes já ficaram em desuso lá atrás. Mesmo assim, ainda tem gente, a gente ainda escuta falar: ele tem QI 110, ele tem QI 40, não sei o que, né? Mas essa ideia de QI ninguém mais usa, não se fala mais disso, de medir a inteligência. Muito bem, e aí no próximo slide a autora fala, né, da visão que o Vygotsky tem sobre a inteligência. Ela traz uma citação lá, eu trouxe outra aqui, que o Vygotsky vai dizer o seguinte: todo inventor, né, todo cientista, por genial que seja, é sempre produto de sua época e de seu ambiente. Sua obra criadora partirá dos níveis alcançados com anterioridade e se apoiará nas possibilidades que existem também fora dele. O que ele está dizendo aqui? Que primeiro, essa pessoa que inventou essa coisa genial, né, que inventou, descobriu como canalizar a eletricidade, criou a lâmpada, descobriu uma porção de coisas, e uma porção de coisas que a gente tem hoje que lá antigamente não se tinha, né? Então, por mais que essa pessoa seja genial para criar isso, ela criou um produto, mas que tem a ver com a época que ela está vivendo e com o ambiente que ela está vivendo, né? Ou seja, a máquina de lavar é um aparelho fantástico que a gente usa. Só que a máquina de lavar só foi possível porque lá atrás se descobriu que os minérios podiam fazer o ferro, Lá atrás, depois, né? Depois se descobriu que a eletricidade era uma energia que podia ser canalizada e como é que ela podia ser, e depois o termostato, e depois não sei mais o que. Então, várias invenções foram sendo criadas que permitiram esta pessoa criar essa máquina de lavar roupa. Então, sem essas outras criações, ele não conseguiria, né? E depende também da época. Ele jamais ia conseguir construir uma máquina de lavar roupa na Idade Média, por exemplo. Era impossível, né? Não tinha nada que favorecesse, né? Portanto, é isso que ele está dizendo. Por mais inteligente que a pessoa seja, ela precisa do meio ambiente que favoreça esses estudos, essas descobertas, essas criações. Pronto, já falamos disso. Aí lá embaixo ainda ele continua: isso mesmo explica a distribuição desproporcionada de inventores e inovadores nas diversas classes sociais. As classes privilegiadas têm dado uma porcentagem consideravelmente maior de criadores científicos
técnicos e artísticos por ter em suas mãos precisamente todas as condições necessárias para criar. Portanto, além dessa questão, então ele está falando da história, dos grandes gênios, dos inventores, né, dos grandes pensadores. Então, além da época que favorece isso, além das condições ambientais, essa pessoa tem que ter tido acesso aos estudos, ao conhecimento que até ali a humanidade já havia construído. Aquilo tudo estava nos livros, né? Hoje em dia a gente pega pela internet qualquer coisa que a gente quer saber, mas antes desta era digital a gente só tinha acesso aos livros, né? Então, quem é que tinha acesso às bibliotecas antigamente, né, na Idade Moderna, em 1700 e 1800? Quem é que ia para a escola? A maioria da população foi ir para a escola muito depois, 1950, 1960. E antes disso, quem ia? Os filhos das classes abastadas, de quem tinha dinheiro para pagar um preceptor para ir na casa e depois para ter condições de mandar para a escola, de comprar os livros, enfim. Então, por isso é que ele vai dizer que não é que as classes privilegiadas, porque isso ajuda a pensar, né, que as pessoas mais ricas têm mais inteligência, né, ou que estudaram muito. Não quer dizer isso, né? Quer dizer que, obviamente, se outras pessoas fora desse núcleo social favorecido, né, tivessem também condição de ter estudado, a gente teria também outras criações em outros lugares por outras pessoas, né? Ele não estaria no meio, então essa intelectualidade não estaria no meio dessa elite, né? Apenas. Mas continuando. Portanto, essa era a visão do Vygotsky a respeito da inteligência, né? Então, resumindo, o que ele disse é que a inteligência realmente não é uma coisa que está ali dentro da cabeça da pessoa, é uma coisa que tem a ver com a oportunidade que ela tem de estudar, de conversar, de pensar, de trocar ideias. É isso que vai organizando essa inteligência, né? E aí o próximo slide, portanto, vai mostrar que apesar da escola, apesar de muita gente ainda ter essas ideias equivocadas, né, de QI mais alto, mais baixo, gente mais inteligente que outra, que se o pai é inteligente, o filho vai ser, se não é, também não vai ser. Então, tirando tudo isso que a gente tem até hoje, né, a gente tem, então, ali, no próximo slide. Atualmente, novas pesquisas contribuem para a discussão acerca dos princípios norteadores de uma avaliação estática, que não colabora para o desenvolvimento global do sujeito. Então, essa avaliação estática, que é o que se faz até hoje, né? Principalmente na escola, o que as avaliações externas medem, né? O português e a matemática, né? Então, e aí mais em outras aulas a gente vai descobrir que essa questão da escola, a escola vai sendo construída para servir às indústrias, né? Precisava de gente que estudasse, que soubesse minimamente ler, escrever e fazer algumas contas para poder trabalhar com as máquinas nas fábricas. Então, por isso que as escolas vão sendo construídas, para atender isso, né? Por isso que até hoje o que interessa é essa inteligência racional, né? Por isso que até hoje só se mede, só se dá importância às aulas de língua portuguesa e matemática. Por isso que tem 5 aulas de língua portuguesa, 5 aulas de matemática por semana e uma aula de arte, uma aula de educação física, enfim, porque não se prioriza o ser humano como um sujeito integral, né? Se prioriza a razão, que é aquilo que interessa para a produção na fábrica e para o capitalismo. Pronto, falei. Tá certo? Portanto, o Gardner, né, com a teoria das inteligências múltiplas, vai vir justamente contrapor isso, vai dizer não, o sujeito não é só português e matemática, né? É por isso que as inteligências, os testes de QI estão ligados apenas a isso, mas o sujeito não é só isso. O sujeito é um conjunto de inteligências, né? Portanto, o pesquisador visou salientar que o ser humano é capaz de desenvolver diferentes inteligências que funcionam independentemente, mas que estão combinadas em quase todas as atividades razoavelmente sofisticadas. O que isso quer dizer?
uma atividade razoavelmente sofisticada, por exemplo, como dirigir um carro, né? Então, para dirigir, eu preciso movimentar várias inteligências minhas, né? Eu preciso movimentar a inteligência que tem a ver com a leitura escrita para eu me orientar pelas placas. Eu preciso me orientar pela questão de orientação espacial, que é matemática, né? De saber direita, esquerda, frente, trás. Eu preciso ter essa noção de olhar no espelho retrovisor enquanto eu mexo na marcha, enquanto eu aperto o pedal. Eu preciso prestar atenção numa porção de coisas quando eu estou dirigindo. Então eu tenho que mobilizar várias das minhas inteligências, além da minha inteligência corporal, né? De mexer um braço enquanto eu tô mexendo com outro braço, enquanto eu tô mexendo com o pé. Então, tudo isso são inteligências, né? Então, o que o Gardner está dizendo aqui, né? O que a autora está falando sobre a obra do Gardner nós temos várias inteligências e elas vão se combinando em todas as coisas que eu preciso fazer. A hora que eu tô fazendo comida, todas as minhas inteligências estão combinadas ali, né? Faltou falar alguma coisa aqui? Não, vamos seguir adiante. Aí, apresentando um pouco do Howard Gardner, né? Ele é nascido na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1943. Ele veio com a família, que é a família de judeus, fugindo da Alemanha na época do nazismo, em 1938, né? Os pais vieram, ele tinha um irmão, o irmão faleceu ainda pequeno, enfim, e aí ele nasceu, né? Portanto, em 1961, ele é vivo, né? E bem vivo. Em 1961, entrou na Universidade de Harvard para estudar Direito e História. Porém, ele conheceu o psicanalista Erik Erikson e mudou sua carreira para a área da psicologia e educação. Então, ia estudar uma coisa, mas pela influência deste professor, deste colega, ele acabou, que não era colega ainda, era um professor, ele acabou mudando a área de estudo dele. E uma coisa importante para falar é que ele, por falar em pianista, ele gostava muito de tocar piano, então desde criança ele tocava, né? E isso dizem, né, que isso vai ajudá-lo a perceber essas inteligências múltiplas, né, nas pessoas, que não é só para a razão, mas tem a questão da arte, tem a questão do corpo, enfim, outras questões que a gente já vai ver. Portanto, em 79, ele integrou uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard que tinham o objetivo de... já se percebia também ainda, né? Isso aí é um problema que ainda a gente encontra até hoje, das crianças que não aprendem, as crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Então, ele foi fazer uma pesquisa sobre essas crianças, né? E fruto desse trabalho de investigação, daí em 1983, ele publicou a obra Frames of Mind, Estruturas da Mente, que assinalou então a data de nascimento da teoria das inteligências múltiplas. Então observe, é bastante jovem, né, essa teoria, na qual propunha a existência de pelo menos 7 inteligências básicas, o que fez com que essa teoria tivesse grande impacto na educação no início dos anos 90. Ok? Então, esses estudos deles são da década de 80, né? E com a publicação, e aí as pessoas começam a ler, começam a discutir, isso começa a chegar nas universidades de outros países, começa a ser essa discussão. Portanto, essa questão das inteligências múltiplas começa a ser discutida de verdade na década de 90. Ok? Muito bem. E o Gardner ressalta que testes e avaliações analisam somente habilidades tradicionalmente valorizadas, que eu já falei, o português e a matemática, como as capacidades verbal e lógico-matemática. As capacidades artísticas e psicomotoras, né, por exemplo, não são visualizadas nos processos avaliativos. A gente não avalia a questão da arte, a gente não avalia a questão do sentimento, a gente não avalia a questão da dança, da música, a gente só avalia, né, português, matemática, ciências, enfim.
Portanto, escola, professores e família deveriam estimular o desenvolvimento dos diversos tipos de inteligência, aproveitando aqueles que são originalmente mais evidenciados no fazer cotidiano dos sujeitos. Portanto, o que nós temos aqui? A ideia central de que temos muitas outras inteligências além dessas tradicionalmente valorizadas, né? A habilidade de ler e escrever e a habilidade de raciocinar, a habilidade de fazer conta. Temos muitas outras inteligências, todos nós. Só que tem, no geral, a gente gosta mais de algumas coisas. Portanto, a gente vai fazendo muito aquela coisa e vai se especializando naquela coisa, né? Mas todo ser humano tem todas essas capacidades. Mas a gente não é obrigado a ser bom em tudo. É aquilo que nós já falamos na escola. A gente quer que todos os alunos tirem 10 em todas as provas de todas as matérias. Mas ninguém é obrigado a ser bom em tudo, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Então, o que se interessa para a nossa sala de aula é: eu vou trabalhar todos os conteúdos de todas as áreas com os meus alunos? Vou, né? Todos eles têm capacidade de aprender tudo que eu estou querendo passar? Tem, mas eu não preciso cobrar que todo mundo seja 10 em tudo. Eu preciso descobrir qual é a inteligência predominante naquela criança, né? E ajudá-la a desenvolver cada vez mais aquela inteligência, né? Porque esse desenvolvimento dessa inteligência vai ajudando a desenvolver as outras também, né? Já vamos falar um pouquinho mais, mas, por exemplo, tem um filme muito interessante, que eu não vou lembrar o nome dele agora, é um filme indiano, se eu não me lembro, de um menino que ele não conseguia aprender a ler e escrever de jeito nenhum. Não conseguia, não entendia, não sei se ele tinha dislexia, o que é que ele tinha, não conseguia aprender de jeito nenhum. E os professores naquela época, né, daquele jeito, desvalorizando o menino, expondo o menino e blá, 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 blá. Até que chega um outro professor, que é um professor que se veste de palhaço, que é artista, que conta história, que, né? E esse professor descobre o talento desse menino, que era de pintar. E o menino pintava maravilhosamente bem, né? E então, assim, a partir desse incentivo que esse professor foi dando, fez uma exposição com esse menino, né? Então, esse menino, ele vai observando, vai se autovalorizando, vai percebendo aquela grande capacidade que ele tem, que todo mundo admira, que todo mundo acha ótimo. Então, esse menino vai percebendo que ele é uma pessoa capaz, que ele é uma pessoa inteligente, que ele é uma pessoa que dá conta de muitas coisas. E aí ele começa a aprender a ler e escrever, né? Que é uma coisa fundamental para a gente fazer nas nossas escolas, né? Na nossa sala de aula. Quando essa criança vem, muitas vezes a gente pega lá um 4º ano, essa criança tem lá 10, 11 anos, 12, 13 anos, tá enroscado naquele 4º ano, não sai de jeito nenhum, né? Não aprendeu a ler e escrever até agora. Imagine quanto de estresse que essa criança já passou, quanto de vergonha, né? De sofrimento, de bullying, de tristeza, já tá guardado dentro daquela criança, né? Por isso eu preciso buscar, principalmente dentro dessa criança, qual é a coisa que ela sabe mais fazer, né? Enfim, fazer arte, tocar uma música, dançar, jogar um futebol, o que é que ela faz de melhor, para que todo mundo, para que ela perceba, para que ela pratique bastante isso que ela sabe bastante, que ela vai se desenvolvendo cada vez melhor e ela vai desenvolvendo essa autoestima, né? Ela mesma vai percebendo que ela é uma criança capaz e aí ela começa a aprender as coisas que ela não conseguiu aprender, né? Porque a primeira coisa é essa. Isso principalmente também quando a gente está trabalhando com pessoas, adultos, jovens e adultos, pessoas com 40, 50, 60 anos que não aprenderam a ler e escrever ainda. Então imagine se uma criança com 11, 12 tem um histórico de fracasso escolar, imagine uma pessoa de 40, 50 que passou a vida inteira tendo que se virar para conseguir ler um ônibus, para conseguir fazer alguma coisa que ela não sabe ler, né? Então a gente precisa mostrar para essas pessoas o quanto elas são valiosas, o quanto elas são talentosas, né? Para que depois elas possam
se valorizar e se abrir para as outras aprendizagens, principalmente para a alfabetização, ok? Portanto, aqui a gente tem um mapinha das inteligências múltiplas, né, que a gente vai tratar uma a uma agora. A última inteligência, primeiro eram 7, a última inteligência é a naturalista, já vamos falar disso. E ainda estão, né, em estudos a inteligência espiritual e a inteligência existencial. Então a gente não vai falar delas aqui, mas é só para vocês saberem que é outro tipo de inteligência, que provavelmente inteligência espiritual tem a ver com essa ligação com uma energia superior, essa capacidade de fazer, de se aquietar, de meditar, de repetir mantras e ficar em paz, enfim, provavelmente tem a ver com isso. E a inteligência existencial tem a ver com alguma coisa de você prestar atenção nas coisas que acontecem, você saber analisar aquilo com outras coisas que você já viveu, você saber tirar daquelas experiências de vida para você prestar atenção em como é que você fala com as pessoas, se você está sendo amoroso ou se está sendo arrogante, né? Então, tem um pouco a ver com isso e mais além. Mas quando elas já estiverem publicadas, a gente lê melhor, tá bom? Então vamos falar rapidinho aqui das inteligências. Uma inteligência linguística consiste nessa capacidade de usar as palavras de forma efetiva, de falar com clareza, de escrever organizando o pensamento de uma forma clara, uma facilidade de compreender o significado das palavras, a pronúncia das palavras, que mais tem aqui? Então essa capacidade de convencer as pessoas pela retórica, né? Então as pessoas que trabalham em igreja, os pastores, os políticos, né? Tem muito essa facilidade, né? De oratória, né? A mnemônica de guardar as coisas, né? Fiz uma listinha para o mercado, mas põe no bolso, não preciso nem olhar essa listinha que eu já sei tudo que tá lá. Então essas facilidades. Então essa é uma das nossas inteligências, a inteligência linguística. A outra inteligência lógico-matemática, consiste na capacidade de usar os números de forma efetiva e para raciocinar bem. Isso inclui sensibilidade a padrões, relacionamentos lógicos, afirmações, proposições e outras abstrações, né? Essa inteligência lógico-matemática está muito ligada a essa facilidade de abstrair esses conceitos, de fazer conta de cabeça, de conseguir compreender a divisão e conseguir compreender as frações e conseguir mexer com tudo isso lá dentro da cabeça. Às vezes não precisa nem de um papel, de calculadora, de nada, né? Tem a ver com a testagem de hipóteses, né? De prestar atenção. Eu tô aqui tentando medir quantos azulejos vai nessa parede, mais ou menos. Então, isso aqui mais ou menos deve ter uns 5 metros, mais uns 3,5, isso vezes tanto. Eu vou precisar de tanto de azulejo, né? Então, tem pessoas, principalmente os pedreiros, os mestres de obra, tem muito essa inteligência muito desenvolvida, né? Lembrando que aquilo, quanto mais eu precisar usar essa inteligência, mais eu vou desenvolvendo, mas todo mundo tem a capacidade para todas as inteligências. Outra inteligência espacial, responsável pela capacidade de perceber com precisão esse mundo visoespacial, né? Então aquela questão, ele tá dando um exemplo aqui de um caçador, né? Por exemplo, ele sai no meio daquela mata, ele tem noção de para onde ele tem que ir, depois como é que ele tem que voltar, né? Ele vai se orientando, vai percebendo o jeito daquele lugar, ele grava aquilo, né? E aí então essa questão, né, de se orientar pelo sol, pela montanha, por onde está, não sei o que, esse rio nasce lá não sei aonde, vai dar não sei aonde, se a gente navegar daqui para lá vai chegar não sei aonde, a pessoa tem toda essa orientação dentro dela, né? E isso é no plano grande, no macro. No plano micro, no papel, né? Então é a pessoa que consegue fazer a planta de uma casa. Então a pessoa chega,
fala para ela como é que ela quer a casa dela. Então esse engenheiro, esse arquiteto vai desenhar aquela planta exatamente do que a pessoa quis e vai chegar e vai mostrar para ela. Então essa pessoa tem essa facilidade de lidar com essa questão espacial, do que vai ter 100, 200 metros ali num papel de 30 centímetros, né? Então isso tudo é dessa habilidade. Uma outra habilidade é inteligência corporal sinestésica, que tem a ver com a habilidade do corpo, com a dança, com os jogos, futebol, o tênis, o vôlei, a flexibilidade do corpo, aquele pessoal que faz yoga, que fica de ponta cabeça, né, com as pernas para cima, as meninas que fazem aquela ginástica olímpica, os meninos, tem a ver com a força nos braços, enfim, né, essa capacidade que todos nós temos, né, mas que, né, por exemplo, um exemplo dessas meninas e meninos que são atletas olímpicos, né, eles já vão desenvolver isso de pequenininho. Se interessou por aquilo com 5, 6 anos, já vai para a escola fazer isso, né? Especificamente lidar com isso. Então, de tanto treinar, eles chegam a fazer aquelas coisas maravilhosas que a gente conhece, né? Mas se não tivesse treinado, não conseguiria, né? Então, o que a gente percebe aqui é que nós podemos fazer todas as coisas, desde que a gente foque naquilo e vá treinar. Então, essa habilidade, por isso que algumas pessoas desenvolvem mais uma inteligência do que outras, porque é aquilo que elas gostam de fazer, né? A inteligência musical, capacidade de perceber e discriminar as formas musicais, a sensibilidade para o ritmo, para o som, para ouvir o som de um grilo que está lá longe, para, enfim, ouvir a diferença do som de um bosque durante o dia, que é um som diferente, né, dos bichinhos do dia, dos passarinhos e tal, o bosque à noite, que é outro barulho, das cigarras, enfim, da coruja. Então, ter essa sensibilidade, né, para perceber o som do mar, o som do vento, o som da chuva, enfim. E, aliás, essas habilidades são coisas que a gente precisa ajudar os nossos alunos a desenvolver na escola, todas essas habilidades, né? Então, essa questão de parar para sentir o cheiro da chuva, olha a chuvona que vai cair, vamos vir aqui assistir, né? Todo mundo vai para o vidro, para a janela e vai sentir aquele cheiro da terra quando vai chegando a chuva, sentir o barulho do vento, né? Então, tudo isso é percepção, né? Tudo isso é sensibilidade, tudo isso somos nós, seres humanos, né? A outra inteligência interpessoal, que é a capacidade de perceber, fazer distinções no humor das outras pessoas. Então, interpessoal é entre eu e o outro, e a outra é intrapessoal, é de mim comigo mesmo, né? Então, essa capacidade interpessoal de conversar com as pessoas, de saber ouvir as pessoas, de saber perceber uma expressão, né? De longe tem gente que olha e fala, nossa, você não tá bem, o que aconteceu? Então, a pessoa tem essa percepção, né? Ela percebe numa frase que a criança falou que aconteceu alguma coisa na escola, que a criança está triste com alguma coisa, está preocupada com alguma coisa, né? Então isso é a nossa inteligência interpessoal. E a intrapessoal consiste na minha capacidade de conhecer a mim mesma, né? De observar a maneira como eu sou, de perceber aquilo que eu quero mudar em mim, aquilo que eu gosto em mim, o jeito que eu sou, quando é que eu mudo de humor, o que me faz mudar de humor, como é que é o meu temperamento, como é que eu converso com as pessoas, como é que eu respeito, né, as pessoas, enfim. Tem a ver com essa questão de autoestima, né? A pessoa que tem a ver com o que a gente estudou com Rogers, né? Do self ideal. Então, o self é isso, né? Sou eu mesma. Então, essa inteligência intrapessoal é essa capacidade de saber exatamente quem eu sou, né? E de viver a pessoa que eu sou. Isso é ter inteligência intrapessoal. Então, quando a pessoa está querendo viver aquele self ideal, é porque essa pessoa não tem essa inteligência intrapessoal. E é isso que ela precisa desenvolver, e na escola a gente precisa ajudar. E a última inteligência que nós temos aqui, né, por enquanto, é a inteligência naturalista, que tem a ver
com a pessoa que lida com as questões naturais das árvores, das plantas, né? Tem gente, a minha mãe, por exemplo, né? Ela se dá muito bem com as plantas. Eu não me dou, eu não consigo cuidar de uma planta, mas ela não. Ela, qualquer planta que ela ganha, ou quando eu ganho, eu dou para ela cuidar. E ela tem um jeito, ela sabe qual é o lugar de colocar a planta, se aquele vaso já tá pequeno, tem que tirar por um outro vaso, se precisa podar não sei aonde, essa gosta de ficar perto dessa, eu pus aqui e ela não gostou, né? E tem muita gente assim, que se dá muito bem com o jardim, com as roseiras, com poda, né? Com podar na época certa, a pessoa que sabe fazer um chá, olha, essa aqui é a planta X para fazer um chá, não sei, né? Tem muita gente assim, né? A pessoa sabe, ela olha lá longe, não tem nem nuvem no céu, ela fala, ó, vai chover de hoje para amanhã, e daqui a pouco fecha o tempo e chove mesmo. Então, essa capacidade de observar a natureza, né? E essa preocupação, né? Essa preocupação dos ambientalistas, essas pessoas que são ativistas, veganos, que a luta dos veganos não é só em relação a comer carne, né, mas é a maneira como esses animais são tratados, né? Então essas pessoas que se engajam mesmo, que fazem isso da vida, né, proteger os recursos ambientais, os animais indefesos, enfim, isso é uma inteligência naturalista, ok? Portanto, nosso último slide aqui vai dizer: com sua teoria, Gardner busca salientar a pluralidade da mente e a ineficácia da medição, da classificação e do princípio da hereditariedade. São aqueles princípios equivocados que vimos lá na frente, né? Então, ele põe tudo isso por terra e mostra a pluralidade que nós somos, né? A grande diversidade de inteligências que somos nós, né? Portanto, nesse sentido, a teoria das inteligências múltiplas funciona como uma ferramenta que pode contribuir consideravelmente para o processo de ensino-aprendizagem, visto que parte do pressuposto de que a abordagem de ensino do professor deva privilegiar as características pessoais dos alunos frente a um determinado conteúdo, né? Então, vai ter aquele aluno que vai se interessar mais pelas ciências justamente porque ele tem essa inteligência naturalista bem desenvolvida, a mãe dele já é ativista, então ele vai para a escola já com com essa capacidade de perceber essas questões, né? Enfim, a questão da arte, o menino que gosta de pintar, que gosta de tocar, de ouvir música, o pai que adora um rock, o menino nasceu ouvindo rock, então esse menino já sabe de ouvido quem é que está tocando, então tudo isso precisa ser valorizado dentro da escola, né? E é claro que vocês estão percebendo que a gente está falando de uma escola diferente, é por isso que eu bato sempre na mesma tecla. Essa escola de alunos sentados um atrás do outro, com livro e caderno na mão, já ficou no século retrasado. Ela não se sustenta mais. Por isso que os professores estão ficando doentes, os alunos estão se desgostando da escola, porque é um modelo que realmente já deu faz tempo, né? Então a gente está falando de uma outra escola, né? De uma escola que traga vida para dentro dela e que respeite o caminhar dos alunos e que conheça os seus alunos, né? Conheça os seus níveis de aprendizagem, conheça as suas habilidades, os seus interesses e trabalhe dentro disso, né? Então a escola pode conseguir tratar todos os conteúdos que ela precisa tratar, né? Mas não dessa forma chata, mecânica e ineficiente que é sentar um aluno atrás do outro, abre o livro didático, vamos fazer lição tal. Isso aí já foi, tá bom? Então é isso que nós estamos tentando construir e vocês que são os futuros educadores que podem fazer uma diferença na sala de vocês, né? A gente não vai salvar o mundo, não vai mudar o jeito de fazer escola de um dia para o outro, mas eu posso mudar dentro da minha sala de aula. Quanto mais eu estudar, quanto mais eu me apropriar desses conhecimentos, uma melhor professora eu vou ser e melhor para os meus alunos.
né? Tá bom? Então, muito bem, até a próxima.